Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma reflexão aqui no nosso Orações Sem Cessar. Você já se encontra na presença do Espírito Santo de Deus, então eu gostaria que você, se for do seu coração, da sua vontade, deixe seu like, ative o sininho, tá? Essa oração que vai ao ar toda madrugada nós temos esse encontro. E geralmente eu deixo ela mais cedo aos domingos, né? Que vai de domingo para segunda. Hoje está de sexta para sábado. Então, às 0 horas, estarei entrando no ar com vocês. Desde já eu peço, ative o sininho, deixe seu like, sinta-se à vontade, sinta-se na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não olhe para mim, não olhe para quem está ao teu lado, mas lembre do teu Salvador nesse momento. Reflita sobre essa reflexão que eu tenho a deixar aqui, que se encontra no livro de Salmos, irmãos. Salmo 69, tá? A leitura bíblica que diz assim: que vergonha, que vergonha que um ser humano passou, ou um jovem, ou uma jovem, ou qualquer um homem, uma mulher, seja quem for. Mas reflita bastante sobre essa palavra que vai estar aqui nesse livro de Salmos, tá? Que acontece diariamente para que a gente não continue a passar por esses caminhos que a gente passa na vida. Salmo 69, capítulo 1 ao 6. E eu vou destacar aqui no versículo 69, o 6, o versículo que diz: não seja envergonhado por minha causa aos que esperam em ti, o Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame. Salmo 69, versículo 6. Nem por minha causa sintam vexame. Isso é o Senhor dos exércitos que está pedindo e que está falando. Então nós devemos ter muito cuidado hoje com o que nós fazemos, com o que nós vamos falar, o que nós vamos sair por aí fazendo com que as pessoas sintam, não é? Porque por muitas das vezes a gente está querendo, digamos assim, nos aparecer, mas para diminuir alguém. Então, essa palavra aqui vem dizendo: não vamos envergonhar. Vai piorar com a vergonha. Com a vergonha, a vida daquela pessoa vai piorar. Porque se hoje ela te envergonha, amanhã ela vai piorar o caminho dela e a vida dela. Se ela se sente que você talvez se sinta aí, está se sentindo para baixo, deprimido ou alguma coisa, grave bem essa palavra, o que eu vou ler aqui, que se encontra aqui nesse estudo bíblico aqui, nessa leitura que se encontra aqui no livro de Salmo, é Bíblia de Teologia, de estudo, que você vai refletir, você vai parar, você vai pensar, não, o Senhor sempre teve razão em tudo. Eu não vou me deixar me abater, jamais. Jamais vai se abater por nada. E continuar a erguer a cabeça e seguir a sua jornada, os seus caminhos, tá? Os seus trajetos, os seus planos traçados que você tem em mente. Continue a trilhar. Não deixa que nada venha te abater, te desanimar, tirar o teu foco, que não é isso que o Senhor Jesus Cristo quer. Para você, para mim, para nenhum ser aqui na Terra. Amém? Quem que é? Essas coisas são um inimigo e nós estamos bem distantes. Aqui está dizendo assim, olha. Depois de concluir
um jovem está falando, depois de concluir os estudos ginasiais, fui conhecer uma casa de jovens cristãos, numa outra cidade, uma espécie de lar para estudantes. Ao ser servido o almoço, fui-me solicitado que fizesse a oração de gratidão. Levei um susto, ele está dizendo, levei um susto tremendo. E vivenciei uma experiência que nunca esquecerei. Apesar de já ser membro de igreja há mais de 5 anos, nunca havia feito uma oração em público. Você já parou para pensar nisso? Nunca fez uma oração em público. Tem pessoas que têm vergonha de falar em público, né? Fala muito, mas na hora que precisa mesmo, que tem necessidade de soltar a voz, de falar alguma coisa, a pessoa não fala. Isso acontece muito com as pessoas. E existe até tratamento para isso. Existe médicos especialistas aí que vêm cuidando desses tipos de pessoas assim, né? Mas já existe aquelas que são falantes e que falam até demais, falam aquilo que deve e aquilo que não deve. Fala em público, fala sozinho, fala em qualquer lugar. Isso aí já virou rotina, faz parte da vida dela. É como se fosse um descontrole da própria pessoa. Enquanto a outra tem uma timidez, não sabe, a outra já sabe demais e fala demais e faz demais. E ao invés de fazer o certo, ela faz tudo, infelizmente, errado. Não tem aquele ditado, quem nunca comeu mel quando come, às vezes, se lambuza? Então, assim acontece também conosco. Então nós devemos ter muito cuidado, mas todo cuidado mesmo, para que não venha acontecer e que seja que às vezes você passa pela prova ali que você tem que fazer uma coisa que você nunca fez antes. Mas você é capaz, você tem condições de fazer aquilo, então você vai lá e faça. Você saia e vai lá e faça, não tenha vergonha. Se você tiver que falar em público, você fala em público. Se você tiver que cantar em público, você vai cantar em público. Mas você vai fazer, entendeu? Ó, aos salavancos e quase gaguejando, comecei a fazer a oração. Mas nunca senti tanta vergonha em minha vida. A lição, porém, serviu. E como me serviu essa lição, tá vendo? Foi uma lição. Ele nunca tinha feito, esse jovem, ele nunca tinha feito uma oração em público. E ele teve que fazer essa oração em público. Então serviu de lição. Serviu de lição para ele, por quê? Porque ele teve que fazer. Então não é nada demais você ter que fazer uma oração, você ter que falar em público. Você não precisa de ter vergonha. Você tem que abrir sua boca e falar mesmo e pronto. Que é por isso que Deus nos deu, né, o dom de falar. Num acampamento, alguns membros de uma igreja estavam assistindo a uma competição. Um deles começou a falar mal a respeito de um dos diáconos da igreja, no que foi seguido pelos demais, pelos outros que estavam com ele. Depois de alguns minutos, alguém do grupo olhou para trás e viu que o referido diácono estava parado atrás deles, ouvindo tudo o que estavam falando.
a seu respeito. Todos ficaram ruborizados. Que situação vergonhosa e constrangedora, né? É uma situação muito vergonhosa e constrangedora mesmo. Duas histórias vexatórias. Quantas vezes envergonhamos os próprios irmãos na fé com nossas atitudes, e não somos um exemplo no meio do povo de Deus. Por esta razão, o salmista exorta: não sejam envergonhados por mim, por minha causa, aos que esperam em ti. Aleluia. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam. É os que buscam o Senhor Deus. E o apóstolo Paulo adverte, deixando de julgar uns aos outros. Ao invés disso, façamos um propósito de não colocar pedras de tropeço, tá? Outro obstáculo no caminho do outro irmão. Lá no livro de Romanos 14, no versículo 3, está falando. Qual tem sido o nosso comportamento? Temos dado motivo aos outros para que sintam vergonha por nossa causa? Nós temos dado motivo? Você já parou? Já refletiu? Será que eu estou envergonhando? Será que eu estou fazendo algo que eu estou envergonhando as pessoas que vivem ao meu redor? Então a gente tem sempre que refletir, a gente tem sempre que pensar, sempre parar e analisar essas coisas, porque é isso que o Senhor quer de nós, que a gente saiba o que nós vamos fazer, o que nós estamos fazendo, para não envergonhar o nosso próximo, para não envergonhar a si mesmo, que a pior vergonha é você envergonhar a si mesmo. Você é triste, é feio, é humilhante. A pessoa, quando ela em si mesmo tem aquele troço ali, que eu falo troço, que vai deixar ela com vergonha de si própria, é frustrante. Então não tenha vergonha. Não deixa que isso aconteça na sua vida, para que você não possa fazer com ninguém também. E aqui diz, é melhor ter vergonha de errar do que de ter errado. Olha como é que as coisas... E é realmente verdade. É melhor a gente ter vergonha de errar do que ter errado. É melhor ter vergonha de errar do que de ter errado. Porque você ter errado não é vergonha. Vergonha é você continuar errando. Vergonha é você saber que você está errado e que você continua errando. Aí você está fazendo um papel de ridículo. É vergonhoso. Deus não quer isso. Deus não quer isso para mim, Deus não quer isso para você, Deus não quer para ninguém. Nosso papel aqui na Terra é ser exemplo, ser espelho para qualquer um. Era ensinar o caminho, é mostrar e não envergonhar. Porque a partir do momento que eu achar, gente, eu estou envergonhando, eu tô fazendo um papel ridículo, eu tô sendo... É uma coisa muito desagradável. Mas
Isso que eu estou falando é para quem sabe o que é vergonha. Para quem sente vergonha, que vergonha não é falar, vergonha não é a palavra vergonha. Que tem pessoas que falam, você não tem vergonha, você não sabe o que é vergonha. Mas na realidade, ela está ali rotulando a outra, mas ela não sabe o que é vergonha. Ela envergonha, ao contrário. É ela que está envergonhando o outro. E não sabe o que é vergonha. Ela acha que vergonha é uma palavra bonita para ela falar. Ah, que fulano está me envergonhando, que fulano só faz vergonha. Não. Seja humilde, seja manso de coração. Procure ver. Abra a tua Bíblia, vai orar, vai buscar no Senhor. Procure entender um pouquinho mais assim, um pouquinho das coisas de Deus, que você vai ver o que é vergonha. Vergonha não é só uma palavra, vergonha é o seu caráter. E o seu caráter tem que ser como o seu caráter? O seu caráter tem que ser um caráter, não estou me referindo só a cristão. Qualquer ser humano, você tem que ter caráter. Um caráter igual o que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou aqui nos mandamentos. Para você poder falar de vergonha, de princípios, de boas maneiras. Primeiramente, o seu caráter. Assim era a vida do salmista. Davi, ele escreveu o livro de Salmos todinho, foi feito por Davi. E Davi foi conhecido como o segundo coração de Deus. Por quê? Porque ele sempre temeu ao Senhor, ele sempre sabia que o Senhor era o único que jamais ele poderia vacilar, que ele jamais poderia errar, que ele tinha que obedecer ao Senhor, que ele tinha que obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso ele era chamado segundo o coração de Deus, Davi. Davi. Né? Foi o grande. É por isso que na Bíblia as pessoas gostam muito do livro de Salmos. Todos gostam. Procura ler um salmo por dia, todo dia. Muitos pedem. Eu mesmo aconselho, leia um salmo. Abre lá a Bíblia, você... não precisa ser evangélico não, vai lá, leia um salmo. Tem salmos aqui que falam sobre tudo e tudo para tudo. Então nós devemos sempre buscar, sempre frisar nessas coisas e parar e analisar também e estudar também. Estudar também, tá? Porque nós tivemos aí 2 anos de pandemia, 2 anos afastados de tempos, de multidões, do povo se juntando, não é isso? Não estando ali juntos, congregando junto. E deu assim, eu notei que de lá para cá, o povo deu uma, como se diz, esfriada. Se afastaram um pouco. Deu aquela relaxada assim, na maneira de dizer, de se afastar. Tanto em igreja católica, igreja evangélica, igrejas onde se buscam no Senhor. E muitas igrejas se levantaram também nesse período. Se levantaram vários templos também, levantou ali que tem a parte aqui que diz na Bíblia que é onde o Senhor também abomina aqueles templos também, tá? Porque se levantaram porque foi período de época de escassez, de época de seca, de doença, Então, muitos falsos profetas se levantaram nessa época, surgiram também. Isso agora há pouco tempo.
Então nós devemos, mas isso já é bíblico, já está aqui na Bíblia. Nós devemos de saber e devemos de buscar, saber em qual porta nós vamos entrar. Aonde nós vamos achar os verdadeiros adoradores do Senhor, onde nós vamos achar ali os verdadeiros discípulos, os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus Cristo. Porque não é em qualquer porta, não. Você vai achar muitas portas abertas ali que vão estar lá templos falando a palavra do Senhor comercializada também. Existe muito isso. Não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu estou falando de vários. Não estou citando nomes de nenhum deles. Mas existe, você sabe que existe, eu sei que existe e muitos sabemos que existe. Agora, o que é mais importante para mim e para você é saber que existe Deus, saber que existe o Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo dele está aqui, se faz presente, que a gente pode muito bem chamar a presença dele, fazer nossas orações, orar e agradar ao Senhor, buscar nele com sabedoria e com fé, que ele vai te atender sem gastar, sem pagar nada. Se você é dizimista de alguma igreja, se você frequenta alguma igreja, te aconselho, continue na fé. Continue. Se você já estava lá, continue ali. Você sabe por quê? Porque quando aquele dia chegar, o Senhor vai falar: apartai-vos de mim. Aqueles que estão errados, ele vai separar do lado direito e do lado esquerdo. Ele vai colocar os que são certos e aqueles que usaram o nome dele. Então, continue a fazer a sua presença na igreja, continue a dizimar a igreja, porque você não está errado. O Senhor está vendo tudo, o Senhor sabe de todas as coisas. E nunca tenha vergonha também de chegar e falar: ei, se você está vendo alguma coisa, se você sabe que você tem que falar, abra a tua boca e fala. Fala, seja um mensageiro do Senhor aqui na terra. Aqui a gente não é só para falar do porque choveu, porque tá bom, porque tá ruim. A gente está aqui para falar do amor de Cristo também. Aqui a gente está para falar, mas é para pregar o Evangelho, ver as atitudes das pessoas, não é isso? É fazer o bem sem olhar a quem, e sem também criar uma imagem por trás daquilo que você vai fazer. Se você for fazer, saia e faça, mas não crie uma imagem por trás. Ninguém precisa saber, porque quem é o grande autor da história, quem sabe de todas as coisas, está sentado lá do seu trono e está vendo tudo aqui na terra. Então você não precisa de filmar, você não precisa de gravar, você não precisa de mostrar, você não precisa de provar nada a ninguém. Deus sabe de todas as coisas que você está fazendo aqui na terra. Ele sabe de cada passo que você está dando. Se é para o lado direito, se é para o lado esquerdo. Então continue seguindo ao Senhor, continue fazendo a boa obra aqui na terra, continue agradando ao Senhor, continue agradando ao pai, agradando à mãe, aos seus irmãos, aos seus próximos, e sempre fazendo bem. Lembre-se sempre, ao bem está em primeiro lugar. Nós estamos aqui para agradar, para adorar e amar ao Senhor, ao nosso Salvador, ao Jesus Cristo. Aquele que nos amou primeiro, aquele que veio na terra, que se fez de carne humana, que serviu aqui na terra como eu, como você aqui, sofreu, aguentou dores e passou por várias coisas piores do que muitas vezes nós nunca nem pensamos sequer em ter passado na vida, e reclamamos e achamos que ainda não está bom.
Então vamos parar e vamos analisar sobre isso. Vamos parar de julgar e vamos pensar nisso. É melhor ter vergonha de ter errado do que de errar de novo. Não é? Por que você vai errar de novo para depois ter vergonha? Não, lembra, ei, eu errei lá na frente. Sinta vergonha lá da vez que você errou, mas não vai errar de novo para ter vergonha outra vez. Aí é tolice, aí é burrice, aí você continuará sendo escravo de si mesmo. E o Senhor está vendo, Ele está com os olhos atentos. Ele está vendo que você continua a fazer as suas coisas erradas, sabendo que Ele está chamando a atenção todos os dias, todas as horas. Você vê as mídias tudo falando, né, sobre a volta de Cristo, o que está acontecendo no mundo, as mudanças climáticas e etc, de pessoas, seres humanos, mutações de coisas que vêm acontecendo no mundo. Tudo já está acontecendo como está na Escritura Sagrada. E nós, como seres humanos, nós devemos de buscar no Senhor e acreditar que Ele é um Deus que tudo pode, que tudo criou e que vem ao mundo para nos salvar, para nos libertar. Ter fé, acreditar sempre, sempre. Nunca é tarde. Nunca é tarde para buscar no Senhor. Enquanto há tempo, vá, que a porta ainda está aberta. É só o que eu tenho a falar. Enquanto há tempo, vá, que a porta ainda está aberta. Seja uma entrada ali para você se encontrar com Jesus. Encontre Cristo enquanto há tempo. O Espírito Santo de Deus te guia, te ilumina e te leva pelo bom caminho. Faça a sua parte. A sua salvação é individual. Não espere por ninguém. Escuta a voz do Senhor. Clame a Ele, chame a Ele nos seus momentos de alegria, nos seus momentos de tristeza, qualquer hora da tua vida. Não sinta vergonha. Olha que a palavra do salmista também dizendo aqui. Não tenha vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Qual é a vergonha? Que vergonha. Eu não sei qual é a vergonha. Vergonha de falar do amor de Deus em público? Não. Vergonha de amar o Senhor? Não. Você tem que ter vergonha por não ter esse prazer na vida de amar, de saber que só o Senhor é Deus. Aí você tem que ter vergonha. O que você vai falar? O que você vai dizer? Se de repente você for pego de surpresa, igual esse jovem quando chegou lá nessa casa de jovens, ele já há 5 anos como cristão, como servo de Deus, foi a prova para uma oração. Então você sempre tem que estar falando, porque isso acontece no trabalho, acontece na rua. Muitas vezes, olha, você é abordado às vezes na rua. Não sei, eu não sei o que é isso, se é o Senhor que usa as pessoas, o que acontece, que comigo já aconteceu. Pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi, que eu não sei nem de onde veio, e passando e de parar e conversar comigo, às vezes está sentado no mesmo local ali, aguardando por alguma coisa, e falar, você podia fazer uma oração? Então a pessoa, quando ela chega a esse ponto, meus irmãos, aquela pessoa ela está passando um momento difícil de aflição, ela está precisando. Então nós devemos estar preparados. Porque é muito difícil, às vezes, estar com alguém internado num leito de hospital, às vezes perdeu alguém da família. Então ela está precisando de uma oração, ela quer uma oração. E ela vai buscar
em você. Se ela chegar para você e falar, você podia orar para mim, por mim hoje? Então você tem que abrir sua boca e começar a clamar. Às vezes você vai sentar numa mesa. Eu já me peguei várias vezes aqui dentro da minha própria casa, das pessoas virem me chamar. Muito triste até as histórias. Porque perdeu alguém da família e precisava de uma pessoa para orar. E eu fui. Eu levei a palavra do Senhor. Então nós devemos estar preparados sempre, todos os dias. Porque isso agrada ao Senhor. Saber que tem alguém que sabe levar a palavra dele. E que as pessoas se sintam felizes. Mesmo que você ache que sim, mas eu não sei orar, eu não sei rezar, eu não sei falar bonito. Não é? A gente sempre acha, eu não sei falar bonito. Mas para Deus, a palavra de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa. Todos amam, todos adoram. Então vamos orar, vamos sempre exaltar o Senhor. Exalte ao Senhor. Nunca é tarde. Exalte o Senhor todo tempo, todo dia, qualquer hora, em qualquer lugar, sobre a vida de qualquer um. Você puder orar, ore sobre a vida daquela pessoa que você sabe que está precisando de oração agora, nesse momento, nesse dia, nessa noite, nessa madrugada, ou que estará precisando amanhã ou depois, mas continue em oração, 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 sem cessar. Eu falo orações sem cessar, porque é isso. É você continuar orando. É você não parar. Você saber que você vai precisar de continuar orando. Então, vamos orar, vamos clamar e vamos adorar ao Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas e nós não sabemos de nada. É melhor ter vergonha, não é? De ter errado do que errar de novo. É melhor ter vergonha de ter errado do que errar de novo. Então continue orando que você não vai errar. Você estará no caminho certo. Você será luz por onde quer que você passar. As trevas fugirão. As trevas vão fugir de você. Jamais você andará em trevas. Amém? Então, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Creia nele de todo o seu coração, com todo o amor. Acredite que só ele traz essa sabedoria e essa inteligência que nos libera a palavra ao exalar o cheiro suave e o nome dele que está entre nós.